O mercado não precisa só de advogado e advogada que tenha conhecimento técnico. Isso não basta mais. Não mais. Talvez no contencioso ainda tenha espaço para isso. Também nem no contencioso só isso resolve, mas você consegue, aos trancos e barrancos, conduzir um processo judicial apenas com conhecimento técnico. Mas aqui vão entrar outras, uma outra matéria não explorada na faculdade. A inteligência emocional. A inteligência emocional. Olha, parece utopia, parece uma filosofia abstrata falar de inteligência emocional para um advogado, para uma advogada, mas não é. A inteligência emocional, ela é composta de 4 elementos: autoconhecimento, gestão das emoções, empatia e sociabilidade. Autoconhecimento, gestão das emoções, empatia e sociabilidade. Aí você vai me dizer assim, o que isso tem a ver com a minha consultoria? Tem tudo. Tem tudo a ver. Na verdade, a inteligência emocional, as emoções, elas são presentes, elas estão presentes diariamente, principalmente na consultoria jurídica, mas nas nossas relações. O ser humano seria mais feliz no seu dia a dia se ele entendesse um pouquinho das suas emoções, porque assim ele entenderia a emoção do outro. Assim ele evitaria conflitos. Assim ele teria uma habilidade maior para escutar. Olha só, o autoconhecimento, no autoconhecimento nós temos 3 visões. A visão de nós mesmos, a visão do outro e a visão do mundo que nos cerca. Essa deformidade, por exemplo, no processo de autoconhecimento, nos traz a ignorância. A nossa visão no mundo da advocacia que nos cerca é limitada. A maioria. Alguns aí que estão me ouvindo. É limitada? Por que é limitada? Porque, por exemplo, desconhece o empreendedorismo, o marketing. Não aplica isso no seu dia a dia. Isso está ligado com o autoconhecimento. Se eu não consigo compreender algumas emoções, é exatamente essa ignorância que me impede de fechar um contrato às vezes. Quer um exemplo prático? Se eu não sei dominar a minha ansiedade, se eu tenho dificuldade para dominar a minha ansiedade, na hora de fechar um contrato, a ansiedade vai dominar os meus gestos, o meu suor, a minha fala, e o meu cliente não vai enxergar ansiedade, ele vai enxergar insegurança. Então o advogado e advogada ansioso, que não faz nada para conter essa ansiedade, ele perde o fechamento de contrato, porque ele transmite, a pessoa não te conhece às vezes, seu cliente, ele sabe que tem algo estranho ali e ele vai enxergar isso como insegurança. Imagina você conversando com alguém que está extremamente afoito, falando muito rápido, suando, gesticulando, limpando as mãos, coçando, passando a mão na cabeça, conversando, aí você fala, tem algo de errado, melhor não fechar agora. Então, autoconhecimento é fundamental. É fundamental. Saber lidar ter a gestão, e aí depois que você, no autoconhecimento, nesse exemplo da ansiedade, no autoconhecimento você vai identificar a ansiedade. Aí você vai fazer a gestão dessa ansiedade. Você vai, na hora que ela vem, vai acender uma luz vermelha, você já vai se conter. Ali é a hora de dar uma relaxada, de dar uma acalmada, de dar uma segurada,
para que isso não deixe, né, não tem problema nenhum nesse momento de ser ansioso para fechar um contrato. O problema é a leitura corporal que o cliente vai fazer de você. Né? Empatia. Nossa, o que tem a ver empatia? Na consultoria jurídica tem tudo a ver. O consultor, um bom consultor jurídico, uma característica assim, rasteira, básica de um consultor jurídico, ele precisa saber ouvir. Ouvir. Se eu não tenho empatia, né? Se eu não tenho empatia, se eu tenho dificuldade no campo da empatia, eu não vou saber ouvir. Se eu não sei ouvir, eu não sirvo para consultoria. Vou ser um péssimo consultor. Né? E a sociabilidade? A sociabilidade, gente, ela tem tudo a ver com aqui, ó, com a construção do relacionamento nas redes sociais. Sociabilidade tem tudo a ver com construção de relacionamento nas redes sociais. Como assim? Gente, a timidez, ela nos impede de crescer profissionalmente. A timidez impede a gente de crescer profissionalmente. Se você é tímido ao ponto de que essa timidez te impede, por exemplo, de se expor, de fazer um story, de gravar um vídeo, de escrever um texto, de ter um canal no YouTube, de ter uma fanpage, se a timidez te impede, o caminho até o lucro vai ser mais longo, vai ser mais demorado. Né? Então, tudo isso é importante nessa construção de relacionamento. As suas habilidades, não as habilidades técnicas mais, as suas habilidades, a sua capacidade, por exemplo, de ser um advogado, uma advogada líder, de ser inovador. Tudo isso, gente, tudo isso por que nós estamos falando isso aqui? Tudo isso aqui é treinável. O que eu estou dizendo para vocês não é que a gente tem que filosofar demais, né, entrar aqui no campo da psicologia, não é nada disso. É que a gente precisa sair do campo da ignorância. Quando vocês saem desse campo de ignorância no sentido de ignorar a importância disso para a sua advocacia, você chega no seu objetivo. Né? Qual que é o objetivo disso tudo? Qual que é o oxigênio de um empreendimento, de um escritório de advocacia? O lucro, não é o cliente. O escritório pode estar cheio de cliente passando dificuldade no campo do lucro. E o escritório pode ter poucos clientes e está faturando alto. Aqui, quando você chega nesse ponto, que você faz isso com conhecimento, com planejamento, é o contrário. Tem gente que me pergunta assim, nossa, quando você chega aqui para ter um faturamento, por exemplo, de 20 mil reais por mês, tem que trabalhar muito. Bom, trabalhar muito em quantidade de horas, não. Não é? Quem disse? Você consegue ter, porque o planejamento, quando você planeja, você explora habilidades latentes dentro de você que estavam adormecidas. Uma delas, a gestão do tempo. Você consegue ter mais tempo para as suas coisas, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu lazer, para o que quer que seja, para o seu hobby, para o seu esporte. Você não se mata de trabalhar, porque essa história de trabalhar 12, 18 horas por dia, isso está ligado ao nosso campo da ignorância. Porque não é a quantidade de horas que te transforma num exímio trabalhador. É a qualidade das suas horas trabalhadas. Se você, por exemplo, se você pula a etapa da construção de relacionamento, se você estabelece isso aqui, por exemplo, você quer pular aqui do seu portfólio para o seu lucro, você vai encontrar uma dificuldade na sua advocacia, você vai encontrar um abismo, isso aqui vai sumir, vai ficar um abismo aqui, você não consegue chegar no seu lucro, aí você acha que você precisa de mais horas. Aí você
Aí você passa a trabalhar mais, você fica no escritório, você fica ansioso, você fica tenso, tal. Você não consegue enxergar, aí isso é ignorância, que você está deixando de fazer no seu empreendimento, deixando de cumprir etapas importantes, fundamentais. Então, esse trabalho na sua advocacia, esse desenvolvimento desse pequeno esqueminha que está aqui, né? Anota aí. Se você anotar isso aqui e fazer, eu te garanto que você vai ter resultado. Por uma razão muito simples. Porque eu tenho resultado. Porque eu aplico isso no meu escritório. Então, a gente precisa sair desse campo da ignorância. Primeiro ponto. Ter humildade para reconhecer que na faculdade de Direito não estudamos coisas que são fundamentais para a nossa advocacia. Mas que nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente consegue sim aplicar isso aqui e ter um faturamento elevado. Ah, mas eu quero fazer isso aqui e eu adoro processos judiciais. Dá para fazer também. Eu só digo para vocês que os processos judiciais, hoje, o judiciário, no ponto que ele chegou, ele afeta a sua marca. Você trabalhar só com processos judiciais, você sofre efeitos negativos, por exemplo, a morosidade, o desgaste com o cliente, né? Esse time do judiciário, isso afeta a sua marca. Eu optei em trabalhar fora do judiciário, trabalhar com a consultoria, com a assessoria, com a direção jurídica, para que aí sim eu tenha um controle maior, a minha marca não sofre esses efeitos negativos que sofre no judiciário. E mesmo quem gosta do judiciário, se você consegue fazer esse trabalho, o processo judicial ele entra como um plus no seu faturamento. Então, se o seu lucro vem da consultoria, quando você tem um processo judicial, quando sai o honorário do processo judicial, ele entra, você pode fazer uma aplicação daquele dinheiro, é um dinheiro extra, você pode fazer um investimento, você pode trocar de carro, você pode comprar um imóvel, enfim. Né? Então, diferente de quando você só vive do processo judicial. É mais difícil, aí você precisa de volume, né? Você precisa de uma quantidade maior, você vai ter que trabalhar mais. Né? Então, nesse sentido, né? Eu acho que o advogado ele consegue se valorizar muito mais no campo da consultoria do que no campo do contencioso. Né? Então, fica aqui a nossa dica, a nossa sugestão. Se inscrevam aí nos nossos canais, né? Deixem aí as suas sugestões, as suas críticas, fiquem à vontade. Um abraço a todos.